Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe o seu dia. Nesse dia, eu quero dizer que Jesus, ele está voltando. Mas antes que ele volte, Deus, ele tem uma palavra para você. E eu quero dizer que se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todos os dias eu posto aqui uma palavra abençoada para sua vida nesse dia. E hoje Deus, ele me trouxe uma palavra que vai falar fortemente ao seu coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é do tipo de pessoa, você é homem, você é mulher, que depende de outra pessoa para fazer alguma coisa? Porque a maioria das outras pessoas vivem em prol de outras pessoas ou querem sempre andar na multidão. E eu quero dizer para você que Deus, ele me trouxe uma palavra para sua vida nesse dia, porque o Senhor, ele quer que coisas grandes aconteçam na sua vida. Ele quer que você viva o extraordinário do Senhor. Mas para isso acontecer, é necessário que a gente precise aprender a caminhar sozinho e sozinha. No livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 31 diz assim, ó. Mais o que esperam no Senhor, que buscam e têm esperança nele, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, que sobem ao sol, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E essa palavra falou fortemente no meu coração, sabe por quê? Porque a primeira palavra que Deus, ele me trouxe aqui no dia de hoje, os que esperam no Senhor. Olha que chave, que virada aí, os que esperam no Senhor. Então, às vezes, esse extraordinário do Senhor na sua vida é porque você tem esperado, não no Senhor, mas uma ajuda de um, uma ajuda de outro, um apoio de um apoio de outro, a aprovação de um, a aprovação de outro, e isso que está atrasando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E a palavra-chave que o Senhor me trouxe aqui nesse dia é os que esperam no Senhor. Às vezes a gente espera nos outros, né? Ou na nossa própria capacidade. E na palavra do Senhor também diz que maldito é um homem que confia no outro homem, que coloca no outro homem a sua força e se esquece do Senhor. Então, Deus, ele tá falando aqui, ó, espere em mim, porque eu renovarei as suas forças, né? E no versículo, continuando o versículo aqui, diz assim, ó, eu renovarei as suas forças, você subirá com asas como águia. E por que que o Senhor, ele usou essa característica como águia? Porque a águia, ela é um animal, né, que não anda em bando. Ele anda sozinho. No máximo ali vai ter um ninho, né? O homem, a mulher, o ninho e os filhos. Mas esse animal é um animal que ele anda sozinho. E nessa palavra diz aqui, ó, você terá asas como águia, você subirá e não se cansará, caminhará e não se fadigará. Então o Senhor, ele renova as nossas forças quando nós esperamos nele, quando nós dependemos dele. E essa característica a águia tem. E não apenas isso, quando ela usa demais as suas forças, né? Ela começa ali a se flagelar, arrancar suas penas, a se renovar, arrancar o bico. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Deus, coloca tudo novo nela. O bico, as penas, né? O Senhor renova a força daquele animal, a águia. E na nossa vida também é diferente assim. Às vezes é difícil, né? Não andar com muitas pessoas, porque o grupo, ele traz segurança, né? O grupo, ele traz alegria. O grupo, ele traz como se fosse um incentivo mental. Mas nós que cremos em Deus, a gente precisa aprender
a andarmos com Deus, né? Quantas coisas você tem perdido de fazer, tem perdido de ser, tem perdido de evoluir porque você não quer andar sozinho, você não quer andar sozinha. Até mesmo tem pessoas que ficam sempre, né? Às vezes não dá certo no relacionamento e aí quer arrumar outro relacionamento, outro parceiro, outra parceira, porque não quer ficar com a própria companhia e não quer desfrutar da companhia do Senhor. Mas eu preciso falar que quem decide andar com Deus, com o Senhor, vive coisas que quem anda em bando não vive. Vivencia coisas que as pessoas que andam em grupo não vivenciam. Tem experiências sobrenaturais, espirituais, que as pessoas que andam em bando não vivem, né? Ouvem nitidamente a voz do Senhor, né? Pessoas que andam com Deus e pessoas que andam em conjunto não conseguem escutar muito bem a voz do Senhor. Então, quando você pensa em uma águia voando, você provavelmente consegue imaginar que é um pássaro solitário, mas é um pássaro majestoso. Por quê? Porque ele sobe ali, né? No mais alto do céu e ele voa ali, né? Essa é a característica da águia, né? Ela toma o que? Decisões baseadas o que? Nela e baseadas na natureza, que é o próprio Deus, porque Deus ele é a própria natureza. Então, às vezes, né? Deus ele quer com que você viva o extraordinário dele, mas você precisa aprender a você ter na iniciativa de ouvir e obedecer ao Senhor, iniciativa de se mover naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, ter iniciativa de você se levantar por você e fazer aquilo que você precisa fazer, não ficar esperando de um, não ficar esperando do outro, porque quando você espera de um e do outro, você deixa de viver aquilo que Deus ele tem para você. E eu quero compartilhar com você essa experiência que eu estou tendo na minha vida, que eu estou vivendo tantas coisas boas do Senhor. Eu estou vivendo tantas coisas gloriosas de Deus, tantas coisas boas, tantas bênçãos, porque eu decidi, né? E também o Senhor fez com que muitas coisas acontecessem na minha vida para que eu andasse com o Senhor. E isso foi maravilhoso e foi um diferencial na minha vida, porque eu sei que o Senhor, ele é o meu melhor amigo e companheiro, né? E o melhor de andar com o Senhor Deus, ele nunca vai te machucar nem te trair, pelo contrário, ele vai te livrar, ele vai te abençoar, ele vai alargar, né, as suas tendas conforme você for priorizando esse relacionamento entre você e ele, né? E no versículo de Isaías, capítulo 41, e versículo 10 diz assim, ó: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos, com a destra da minha justiça. Então, quando você estiver se sentindo sozinho ou sozinha, lembre-se dessa palavra que o Senhor ele está falando para você não ter medo, para você agradecer, né? E reconhecer a companhia do Senhor e a vontade de Deus sobre a sua vida, né? E Deus ele diz também, através dessa palavra, ele falou fortemente no meu coração, que é necessário investir tempo no relacionamento próximo e íntimo com Deus e permitir que ele renove as suas forças. E isso irá te beneficiar em muitas das circunstâncias, até mesmo situações e atitudes simples, como não perder a paciência ou falar palavras que você pode se arrepender. Então, quando você está no relacionamento íntimo com o Senhor vai dirigindo o nosso passo, né? Às vezes eu fico cansada, eu fico nervosa, eu fico exausta. E aí, quem me fortalece, né? Não é um, não é outro, mas é o próprio Deus. Ele me traz na hora daquele estresse, na hora daquele cansaço, a sua palavra, o seu bálsamo. Esses dias eu estava bem cansada
e com uma raiva no coração. Eu falei, meu Deus, de onde é que vem essa raiva? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, tirou a raiva do meu coração, tirou o ódio, tirou a tristeza, tirou a angústia, alegrou o meu coração, e tudo isso fez um diferencial muito grande na minha vida. Então eu estou muito feliz por aprender a não esperar. E o engraçado é que a palavra-chave dessa palavra, no começo do texto, né, Isaías 40 e versículo 31, os que esperam no Senhor, confiam no Senhor, buscam esperança no Senhor, essas pessoas nunca ficarão sozinhas, renovarão as suas forças e subirão como asas de águia, né? Caminhão e não se cansarão, andarão, correrão e não se fadigarão. Então, isso eu tenho vivenciado e eu tenho vivenciado isso na minha vida. Eu tenho corrido, eu tenho andado, o Senhor tem renovado as minhas forças, eu tenho me alegrado muito, porque às vezes, né, a gente fica, será que eu vou, será que eu não vou? E você sabe que você precisa ir, você sabe que você precisa fazer, você sabe que precisa dar o primeiro passo. E aí quando você ouve e obedece a voz do Espírito Santo do Senhor, Deus ele faz o extraordinário na sua vida, Deus ele faz o milagre. O Senhor ele sempre abre as portas, o Senhor envia as pessoas certas que você precisa. O Senhor te dá uma ideia, o Senhor faz grandes coisas e a companhia de Deus, ela é maravilhosa. E é isso que eu tenho vivenciado na minha vida e eu quero que você medite nessa palavra no dia de hoje. Então, quando você espera no outro, é você errar, é você depositar a sua vida em outra pessoa, e isso é um erro. Mas quando nós esperamos em Deus, confiamos em Deus, ouvimos a voz de Deus, aí sim, isso daí é a verdadeira sabedoria, né? Por isso que na palavra do Senhor diz, não confiar em outro homem, né? Porque ele é mortal, porque ela é mortal, porque erra, porque mente, porque se cansa, né? Adoece, mas o Senhor não. Quem confia no Senhor sempre permanece de pé, porque quem sustenta nós, quem sustenta você, quem tem, né, abençoado as nossas vidas é o próprio Deus, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, não deixe de fazer as suas coisas a qual você precisa fazer, esperando um, esperando o outro, chamando um, chamando o outro não. Comece a fazer as coisas que o Senhor colocou no seu coração hoje. Se você precisa fazer algo por você, faça hoje. Chame ao Senhor, porque Ele vai ser a sua companhia aqui e depois daqui em outros lugares, né? Em outras áreas, atmosferas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente aqui. Eu vou fazer as coisas com Deus e Deus ele vai me abençoar, tá bom? Porque Deus ele quer te abençoar muito, mas você precisa se posicionar e não ficar esperando nada das pessoas, mas sim esperar no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Curta, comente e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.